Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos trazer uma mensagem hoje que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu vou falar bem rápido. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal, porque através do nosso canal nós plantamos a boa semente que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida das pessoas e faz com que ela venha viver uma vida feliz. Vamos para a mensagem? João, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Você vê que Jesus não parava. Você vê que ele foi até Jerusalém. Nós já temos um ensinamento aqui. Não pare. Seja lá o que você está passando, não pare, não desista, lute para realizar seus sonhos, lute e busque de Deus o milagre, mas não fique parado, não pare, reaja, porque Deus ele abençoa quem trabalha, quem está em movimento, porque a realidade é que quando a pessoa ela para, ela sofre. Então, se você não quer sofrer, não pare, lute, que eu tenho certeza que você vai tomar posse da vitória. Continuando. E ali existia um tanque que tinha 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estava deitado muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia, agitava a água, e o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e havia 38 anos. E fazia 38 anos, olha só. Você vê que o homem estava doente, 38 anos e não desistiu. Ele estava ali porque ele sabia que um anjo descia no tanque e ele mexia as águas e o primeiro doente que entrasse no tanque seria curado. Você vê que ele não perdeu a esperança, ele tinha esperança de ser curado, de receber a cura. Mas o que acontecia? Por ele ser paralítico, a gente não sabe o grau da paralisia dele, mas ele devia se arrastar. E os doentes que não eram paralíticos, que era aleijado e que era cego, ele ficava na desvantagem. Porque eles chegavam, esses doentes chegavam primeiro do que eles no tanque. E era uma injustiça. Você vê que a vida, muitas das vezes, nos faz uma injustiça. Muitas das vezes, a vida nos coloca em posições desfavoráveis. Que quando a gente vai competir, a gente não tem condição nenhuma de vencer. Foi o caso aqui desse homem. Por ele ser paralítico, ele não tinha condição de vencer ninguém na corrida para chegar no tanque. E é a realidade de muita gente hoje. A pessoa ela tem vontade de vencer, mas ela não vence por quê? Porque ela não tem condição. Você vê que muitas das vezes a condição financeira dela é muito pouca. E não tem como ela prosperar aos olhos humanos. Mas se ela perseverar em Deus, pode ter certeza. Deus ele vai abençoar. Aí continuando. Jesus viu o homem deitado, sabendo que fazia esse tempo que ele era doente, e perguntou: você quer ficar curado? Você vê,
Olha o que o Senhor Jesus ele pergunta para o doente. Uma pergunta aos olhos humanos óbvia. Mas por quê? Porque Deus, ele tem princípios. E Deus, ele não fere os seus princípios. Deus, um dos princípios de Deus é que Deus não obriga ninguém a nada. A pessoa, se ela quer receber a bênção de Deus, ela tem que querer lutar e agir a sua fé. E aí o Senhor Jesus vira para aquele homem e fala: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando as águas se mexem. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Olha só que coisa. Você vê que ele desconhecia o poder de Jesus. Para ele, naquele momento ali, o único poder que era capaz de curar ele era quando um anjo descia no tanque, mexia as águas, e aí o primeiro doente que entrava no tanque seria curado. O único poder que ele conhecia era esse. E aí ele falou: Senhor, eu não tenho condição de ser curado. Em outras palavras, eu não tenho condição. E aí Jesus virou para ele e disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por que aconteceu no sábado? Para Deus desmascarar as hipocrisias dos religiosos da época, que na realidade eles pregavam para guardar o sábado, mas nas escondidas ninguém guardava o sábado, porque quando o boi caía no atolheiro, no buraco, se fosse dia de sábado, eles iam lá nas escondidas tirar o boi do buraco. Então você vê que Deus ele não se agrada com a hipocrisia. Deus ele se agrada com a sinceridade do nosso coração, andando na verdade. E você vê que os religiosos da época eram hipócritas. Eles pregavam que tinham que guardar o sábado, mas na realidade nas escondidas não guardavam. Mas vamos voltar aqui para o texto aqui, para uma coisa muito interessante. Você vê que aquele homem ali passava por uma injustiça. Ele não tinha condição de chegar primeiro no tanque. Por quê? Porque ele era paralítico. E aos olhos humanos era impossível dele chegar primeiro. Mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso que não precisou ele mergulhar no tanque, ele foi curado, porque ele se deparou com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, ele se deparou com o médico dos médicos. O que faz você ter experiência com o próprio Deus, o que faz com que Jesus venha aparecer para você é a fé. Se você está doente e quer que Jesus apareça para você e que você seja curado, você vai ter que usar fé, como esse homem usou. Ele não desistiu, ele estava 38 anos doente e não desistiu, ele não parou de lutar. Por isso você não pare de lutar, seja lá o que você está fazendo, não pare. Você vê que logo no início do texto, Jesus ele foi para Jerusalém. Você vê que Jesus ele não parava. Você vê, Deus ele não é com aquele que desiste. A pessoa que desiste, ela se distancia de Deus. Você vê que havia muitos doentes ali em volta daquele tanque, mas só um foi curado. Por quê? Porque ele teve fé. Por exemplo, há um tempo atrás, um incrédulo
estava questionando as coisas de Deus. Por que não põe um pastor na porta do hospital e cura todo mundo? Porque o problema não é botar o pastor na porta do hospital. O problema é a pessoa ter fé. Mas a realidade é que as pessoas não têm fé. As pessoas desistem, a pessoa tem a sua religião. As pessoas falam, eu tenho a minha religião e vou morrer na minha religião. É um problema dela. Jesus não é a religião. Se você quer ser curado, obedeça a palavra de Deus. Tenha compromisso com a palavra. Tenha compromisso com Deus na palavra, que você vai ver o milagre, que você vai ver a bênção de Deus. Ah, pastor, eu estou com medo. Resista a esse medo, lute. Ah, eu estou com medo de morrer. Não, você não vai morrer não, você vai viver para a glória de Deus. Certa vez os discípulos estavam com medo de morrer, porque estavam num barco e estavam enfrentando uma tempestade. E Jesus virou para aqueles homens e falou, homens de pequena fé, quando a pessoa pensa em morrer, ela se entrega ao pensamento de morte, ela demonstra para Deus que tem pouca fé. Nós temos que lutar para viver e para glorificar o nome do Senhor. Você vê que Deus ele é tão maravilhoso que ele apareceu para aquele homem. Se você está passando por injustiça, use a sua fé, não pare de lutar, não pare de buscar Deus. E Jesus perguntou para aquele homem, você quer ficar curado? E aí ele nem respondeu direito, ele falou, Senhor, eu não consigo chegar no tanque. Eu não consigo chegar no tanque porque os outros doentes vão na minha frente e são curados e eu não consigo. E na mesma hora, o que aconteceu? Jesus falou para ele, levanta, pega a sua cama e anda. Você vê que aquele homem foi curado pelo poder de Jesus. Porque a fé daquele homem, mesmo diante da injustiça, ele não desistiu, ele não parou de lutar. Não pare de lutar, não desista. Você vê que a vida, ela é injusta. Você vê que as pessoas são egoístas, as pessoas só pensam em si. Só pensam em si, elas corriam para o tanque. Elas não poderiam carregar uma pessoa junta e carregar aí todo mundo junto para o tanque? Para todo mundo ser curado? Mas não, ia um só e só um ficava curado. Calma, aqui ó, esse aqui é meu filho Daniel. Ele tá aqui falando comigo. Entendeu? Tá eu e ele aqui. Mas vamos continuar. Deixa o papai continuar aqui na palavra, tá? Deixa o papai continuar. E aí, você vê que as pessoas são egoístas. As pessoas são egoístas. Então a gente não pode ser egoísta. Nós temos que lutar de todo o nosso coração. E a palavra de Deus fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos olhar para as atitudes ruins das pessoas, porque isso vai nos desanimar. Isso vai fazer com que a gente venha parar. A gente tem que lutar de todo o nosso coração, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque é da vontade de Deus que a gente vença. É da vontade de Deus que a gente glorifique o nome dele. Não é da vontade de Deus que a gente pare. Temos que lutar, temos que, mesmo diante das injustiças, mesmo diante da covardia, que muitas das vezes essa vida nos coloca, nós temos que lutar para que a gente venha viver uma vida feliz. Amém? Vamos agora, vamos orar, mas eu peço para você,
Dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pedacinho de pão, que eu tenho certeza que nós vamos consagrar esse pão. E quando a gente comer desse pão, a gente vai receber a força, a bênção de Deus no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vem arrancar agora todo medo, toda tristeza, todo desânimo. Em nome de Jesus, todo mal sai agora. Em nome de Jesus, toda perturbação, você, espírito maligno que tem colocado pensamentos de desistir, você que tem colocado pensamentos de medo, de morte, eu te repreendo agora e ordeno, sai daí, em nome de Jesus, que toda maldição, que todo mal, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te adoro, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus, levante o pão para os céus. Meu Deus, eu consagro esse pão e te peço, Senhor Jesus, coloca nesse pão a virtude do teu poder, que quando o doente comer desse pão, ele vai ser curado para a glória do teu nome, seja lá qual for a doença, ele vai ser curado no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Repita-se comigo. Eu tomo posse da vitória no nome de Jesus. Pode comer do pão aí. Coma com fé e receba a bênção de Deus. E peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos com uma pessoa que está fazendo tratamento de saúde, compartilhe os nossos vídeos com uma pessoa que está internada no hospital, porque eu tenho certeza que Deus vai curar para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.